Enem não tira férias 2018. E aí, pessoal, para as turmas nas quais a gente passou, né, e não conseguimos concluir, né, a resolução e o comentário aí de todos os itens, né, eu vou postar aqui, né, estou postando, né, o comentário e as explicações desses itens, tá certo? Afinal de contas, né, o nosso objetivo não é só dar o gabarito, porque se for só para a gente dar o gabarito, qualquer um de vocês pode acessar, né, as provas e os gabaritos do Enem e assim encontrar a resposta, né? O objetivo, dentro da proposta do Enem não tira férias, não é esse. Então, nós vamos aqui a um dos itens que não conseguimos resolver por conta do tempo, né? Ele é um item que traz um problema no contexto daquela dimensão que nós apresentamos, humanidade e ambiente, que está entre aquelas duas dimensões, junto com a citologia, que nas provas do Enem de 2009 até 2017, né, aparecem aí com um percentual de frequência muito alto. É um item, né, da área da ecologia e que aborda especificamente aí os ciclos biogeoquímicos. E aí já um alerta: quando forem estudar, ou os que já estudaram essa parte desse conteúdo aí da biologia, fiquem muito ligados principalmente no ciclo do carbono e do nitrogênio. São ciclos mais complexos, né, para que a gente precisa compreender, né, mas a abordagem é bem mais complexa, né, diferentemente do ciclo da água, que é um ciclo fácil de compreensão. E aí eu já lhe digo logo, meu amigo e minha amiga, se você que estudou o ciclo biogeoquímico da água e saiu de lá com dificuldade, peça ajuda, corra, porque o negócio é sério. Então nós vamos aqui para o item. O item dizia o seguinte: uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Então, o que é que nós podemos destacar aqui de importante? Né? Uma questão contextualizada, no contexto aí do pós-Segunda Guerra Mundial, e terminando a guerra, não havendo mais aquela necessidade tão grande, né, de fabricar explosivos, acabou-se gerando, né, tendo um acúmulo muito grande de um composto aí que é o nitrato de amônio. E já entendendo aqui que o nitrato de amônio, nitrato, quem estudou ciclo biogeoquímico, já vai logo se lembrar de algumas palavrinhas aí chave: nitrato, nitrito, amônia, nitrificação, nitrosação, nitratação, desnitrificação. Por isso que a gente já mata logo no contexto da biologia, que aqui é um item referente ao ciclo biogeoquímico do nitrogênio, né? Embora possa ser uma coincidência ou não, mas aqui a dica: nitrato, nitrito, tudo começa com a letrinha N, a mesma letrinha do elemento químico nitrogênio. E entenda que esse nitrato aqui de amônio é o principal ingrediente da fabricação dos explosivos. Tá certo? Então, com esse excedente, o que é que aconteceu? Depois, esse nitrato de amônio, que não estava mais sendo tão demandado para a produção de explosivo, se compreendeu que ele poderia ser utilizado na fabricação dos fertilizantes. Fertilizantes fabricados principalmente, então, a partir do nitrato de amônio. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que é que diz o item. No ciclo natural do nitrogênio, ó, que essa questão aqui é muito boa, rapaz. Ainda está especificando qual assunto, né, detalhado, de uma forma mais específica, vai ser abordado na biologia. Ciclo do nitrogênio. Então, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes, qual era, lembrando aí, voltando aí, qual era o principal componente desses fertilizantes? Nitrato de amônio, nitrato. Vamos lembrar nitrato, entender que o principal componente dos fertilizantes aí, que passaram a ser fabricados, era o nitrato. Então, ó, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente, aquilo que equivale, aquilo que seria a mesma coisa, que seria equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais, é produzido na etapa de. Então a pergunta é: no ciclo natural do nitrogênio,
onde são produzidos os nitratos. Porque aqui está querendo saber justamente isso, que no ciclo do nitrogênio, no ciclo natural do nitrogênio que acontece na natureza, em qual etapa desse ciclo do nitrogênio é produzido o nitrato? Porque aqui ele diz, né, que seria o equivalente ao principal componente dos fertilizantes. A questão diz que o principal componente dos fertilizantes era o nitrato. Então nós vamos tentar identificar no ciclo natural do nitrogênio, em qual dessas etapas aqui do ciclo natural do nitrogênio acontece a produção do nitrato. A turma que estudou aí já daria para matar, né, já encontrar a resposta aí de cara, porém o nosso objetivo não vai ser nesse momento simplesmente aqui dar o gabarito para vocês. Pessoal, quando se trata de ciclo biogeoquímico do nitrogênio, vamos ficar atento aqui, atenção, para algumas palavras que eu considero palavras-chave, tá certo? Primeiro aqui, só para a nossa cabecinha trabalhar melhor, está aqui a molécula N2, né, 2 átomos de nitrogênio, representando aqui o gás nitrogênio, tá certo? Algumas matérias, alguns artigos, algumas fontes de pesquisa que trabalham o ciclo do nitrogênio, eles costumam usar outra expressão para o nitrogênio, o azoto. Então, onde este bendito azoto aparecer, saiba que estão falando também do elemento químico aqui, quem? Nitrogênio. Vamos se lembrar também de proteínas. Proteínas, pessoal, um dos compostos orgânicos, né, que entram na constituição aí dos seres vivos. E aí não quer demais lembrar que, tirando a água dos seres vivos, todos os seres vivos, inclusive nós, fora a água, nós somos, na verdade, uma grande ruma de proteínas. Então, olha a importância desse componente aqui químico, né, desse composto orgânico aqui na composição dos seres vivos, as proteínas. Porque, afinal de contas, se elas não tivessem tanta relevância na constituição dos seres vivos, ela se apresentaria no percentual muito pequeno. E depois da água, né, o grande componente químico que entra na nossa constituição, né, orgânica são as proteínas. E proteína, pessoal, é feita de aminoácido. E aminoácidos são compostos, relembrando a bioquímica celular, aminoácido, lembra esse Nzinho aqui do aminoácido, esse Nzinho da proteína, é o mesmo daqui. Então, aminoácidos, na composição do aminoácido nós precisamos do nitrogênio, e na composição das proteínas nós necessitamos dos aminoácidos. Então, sem nitrogênio, sem aminoácido, sem proteína. Então, olha a importância aí, né, desse elemento químico, o nitrogênio. E uma outra palavra-chave para a gente entender melhor essa parte do estudo dos ciclos biogeoquímicos é o conceito de fixação. Basicamente, pessoal, os únicos seres vivos que conseguem fixar o gás nitrogênio são algumas bactérias, tá certo? E a gente vai ver isso. Mas assim, por exemplo, nós que não somos bactérias, ao menos eu tenho a certeza que eu não sou uma bactéria, né? Senão eu seria um ser disfarçado, como já nos dizia aí os homens de preto. O que é que acontece? Nós não conseguimos fixar o nitrogênio, eu não consigo fixar o nitrogênio. O nitrogênio é o gás, né, dessa mistura gasosa da atmosfera que aparece no maior percentual. 78% da composição da atmosfera, dos gases que compõem a atmosfera, é o nitrogênio. Porém, todo o nitrogênio que nós inspiramos, ele sai na expiração, ou seja, ele não consegue ser fixado no nosso organismo. Diferente aí do oxigênio. O oxigênio a gente inspira, esse oxigênio vai para os pulmões, dos pulmões, né, cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea esse oxigênio se direciona para dentro das células e aí nas nossas células ele vai ser devidamente utilizado. O nitrogênio não, nós não conseguimos fixá-lo, certo? Não conseguimos, por mais que a gente inspire o nitrogênio, ele volta totalmente na expiração. Então veja aí um problema biológico que se tem. Nós precisamos muito do nitrogênio. Esse elemento químico precisa chegar até nós, porque eles vão entrar na composição dos aminoácidos que vão formar as proteínas, né, que representam aí, de uma forma muito significativa, depois da água, a composição dos seres vivos. Então, por isso, né, se tem uma atenção especial com esse ciclo, e por isso, certamente, esse ciclo tem sido muito cobrado
nas provas do Enem e certamente não deixará de ser cobrado. Então vamos ficar atento para essa observação aqui. Então vamos aqui retomar, né? Relembrar para quem já estudou e quem não estudou. A gente vai dar uma introduzida aqui, fazer aqui alguns comentários sobre o ciclo biogeoquímico, especificamente do nitrogênio, que é o ciclo que está relacionado com o item. E nós temos aí o velho esquema aí do ciclo do nitrogênio, muito conhecido por quem já estudou, e quem vai estudar vai conhecê-lo. Então aqui, pessoal, nós temos o nitrogênio N2, que é o nitrogênio atmosférico, está na composição aí, como eu falei, como aparece na atmosfera como um daqueles gases que representa o maior percentual dos gases que compõem a atmosfera. Só que o nitrogênio gasoso, ele não pode ser fixado por animais e por plantas. Aquilo que eu falei. Por exemplo, todo o nitrogênio que nós inspiramos no processo de respiração, quando nós expiramos, ele sai. Se ele entrou 100%, ele vai sair 100%, e o nosso organismo não consegue fixar. Só que a gente tem que achar uma forma de fazer com que esse nitrogênio chegue até o nosso organismo. Porque, afinal de contas, né, falei também anteriormente que depois da água, na composição bioquímica dos seres vivos, né, existe as proteínas representam o maior percentual daquilo que nos compõe. Né? Tirou a água, basicamente, nós somos uma ruma de proteína. Agora, eu não tenho proteína se eu não tenho aminoácido. E eu não vou ter aminoácido se eu não tiver nitrogênio. Então, veja a importância da gente compreender, né, esse ciclo biogeoquímico. Para a nossa felicidade, né, para o bem geral da nação, existem bactérias que são as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias que podem viver nas raízes de um grupo de plantas e podem viver nos próprios solos. Entendeu? É claro, essas bactérias fixadoras que vivem nas raízes de plantas não vivem nas raízes de qualquer planta. Elas vivem nas raízes das leguminosas. E aí o que é uma planta leguminosa? Planta leguminosa é aquela que o seu fruto se apresenta na forma de uma vagem, o caso do feijão, da ervilha, da fava, do amendoim, né? No Ceará o nosso popular mudubim, né? O caso da soja. Então já sabe, planta que produz fruto, né? E esse fruto se apresenta aqui na forma das vagens, ela é uma planta leguminosa, certamente em suas raízes ela vai abrigar essas bactérias fixadoras de nitrogênio. Tanto é assim que quem tiver a curiosidade de arrancar, por exemplo, um pezinho de feijão, vai ver que na raiz do pé de feijão existem, pessoal, esses nódulos, esses carocinhos aqui. E esses carocinhos só surgem justamente porque essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas invadiram aqui os tecidos da planta e passam a se multiplicar, né? Se multiplicam muito e provocam essa alteração aqui nos tecidos da planta, formando esses nódulos. Agora, é claro que essa relação entre a planta e as bactérias fixadoras é uma relação muito positiva para ambas as partes. Elas realizam aí o que se costuma chamar de uma verdadeira simbiose. Elas vivem uma ajudando a outra. A bactéria, encontra aqui casa, comida e roupa lavada, proteção. E em troca, pessoal, essa bactéria, por ser uma bactéria fixadora de nitrogênio, o que acontece? Essa bactéria acaba liberando compostos nitrogenados para a planta e a planta vai utilizar na fabricação dos seus aminoácidos e, consequentemente, das suas proteínas. Então, a planta resolvido esse problema dela não poder fixar o nitrogênio, né? O nitrogênio atmosférico. Graças a essas bactérias, o nitrogênio chega na planta. Outras bactérias fazem isso sem a necessidade de viver na raiz de uma planta, que aí são as bactérias fixadoras de nitrogênio que atuam no próprio solo. Então, como essas bactérias aqui, elas conseguem absorver o nitrogênio gasoso, elas são chamadas de bactérias fixadoras. E depois do processo de fixação, elas vão utilizar, é claro, o nitrogênio, né, no seu processo metabólico energético, para produzir energia, elas vão utilizar esse nitrogênio. E, como nós sabemos, né, nos processos metabólicos, as reações químicas que compõem os processos metabólicos, esse nitrogênio vai entrar como reagente e no final dessas reações nós vamos ter produtos. E um desses produtos é a amônia, o NH3.
Então, esse processo aí da fixação até a produção da amônia, nós podemos classificar como processo de amonificação. Amonificação, cuidado com a questão. Nós já vimos aqui o processo de fixação. Como são bactérias que fixam o nitrogênio gasoso, elas são bactérias fixadoras, elas fazem a fixação biológica, porque essa fixação está sendo realizada por seres vivos. Biológico, bio, seres vivos. Tá certo? Depois, ao fixar o nitrogênio, converter o nitrogênio gasoso em amônia, nós temos aqui um processo chamado de amonificação. Lembrando que lá na questão trata disso. Essa amônia, que é produzida e é liberada para o ambiente, ela pode ser utilizada por um outro grupo de bactérias, né? Bactérias que vão realizar o processo de nitrificação. Também tem isso lá na questão. A nitrificação é um processo e ela abrange tanto a produção do nitrito como a produção do nitrato, né? E aí, a produção do nitrito eu posso chamar de quê? Aliás, a produção do nitrato eu posso chamar de nitratação. Nitratação. Do nitrito, nitrosação, em homenagem a essas bactérias aqui, as principais que realizam, né, do grupo aí das nitrossomonas. Então, pessoal, aqui, ó, nitrificação é um processo mais amplo, que a partir da amônia se produz nitrito e que a partir do nitrito se produz o nitrato. E o nitrato é o grande objetivo da coisa aqui, porque o nitrato, ele é que é capaz de ser absorvido como nutriente para as plantas, para as demais plantas. Por exemplo, as plantinhas que não têm bactérias fixadoras aí de nitrogênio. O nitrogênio chega até essas plantas principalmente através do nitrogênio na forma de nitrato, que surge pelo processo de nitratação. E depois, esse nitrito, pessoal, ele pode retornar à atmosfera na forma de N2, porque aí ele já vai entrar no metabolismo aí energético de outras bactérias, as bactérias desnitrificantes, vão desfazer o processo de nitrificação, e desfazendo o processo de nitrificação quer dizer o quê? Que nitrito volta a virar N2, nitrogênio atmosférico, nitrato, N3 menos volta a virar N2. E por isso aqui nós temos um ciclo, né? O nitrogênio gasoso pode passar por todo esse processo aqui de transformação e depois retornar novamente àquela forma original. E lembrando que os nitratos, tanto é que na questão se dizia que os fertilizantes eram produzidos principalmente a partir de um composto, com o principal composto o nitrato, que é o nitrato que as plantas absorvem facilmente. Então, o processo no qual o nitrato é produzido, ó, é o de nitratação. Cuidado para não confundir com esses outros momentos, fixação biológica, amonificação e nitrificação, né? A nitratação é digamos assim, um dos processos aí no âmbito do processo de nitrificação. E a desnitrificação já está dizendo, é se desfazer tudo isso. E como nosso objetivo, já tínhamos dito, não é só dar o gabarito das questões, pessoal, vamos aqui fazer umas reflexões, aqui contextualizar melhor as nossas explicações. Aqui, pelo que vocês estão vendo, é uma cadeia alimentar. Temos aqui os seres produtores. Vamos supor aqui que isso aqui seja uma planta leguminosa. Se isso for uma planta leguminosa, certamente ela vai ter nas suas raízes, né, aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio. O nitrogênio vai chegar até ela e ela vai produzir os seus compostos nitrogenados, aminoácidos e proteínas. Se não for assim, ela não sendo uma planta leguminosa, ela vai ter acesso a esses compostos aí nitrogenados como nutrientes essenciais, né, através do nitrato que é produzido no processo, e elas vão absorver pelas suas raízes, conforme a gente viu. E aí, lembrando que isso aqui é uma cadeia alimentar, e eu fizer a pergunta, plantinha, quem foi que lhe comeu, minha filha? Ela vai apontar. E aí vem essa vaquinha. Essa vaquinha aí, certamente, né, todo mundo conhece, é um ser herbívoro, né, vai se alimentar da planta. E assim fazendo, é dessa forma que o nitrogênio vai chegar até a vaca, através dos aminoácidos, né, através das proteínas que essa planta vai conseguir fabricar. E se a gente perguntar, plantinha, quem foi que te comeu, minha filha? E aí já vai vir esta criatura aqui, que tenho a impressão que essa vaca ele não come, né? Com toda esta molecagem aí, ele não vai comer essa vaca.
E aí, pessoal, mas é assim, seria através, portanto, da cadeia alimentar que o nitrogênio, que chegou, os compostos nitrogenados que chegaram até a vaca, através do momento em que ela se alimentou da planta, o leão, caso fosse um leão de verdade, ele viesse a comer esta vaca aqui, os compostos nitrogenados que estavam na vaca, como os aminoácidos e as proteínas, chegariam até o leão. E aí qual a importância do ciclo biogeoquímico? Olha, se a gente perde na cadeia alimentar esses seres produtores, que digamos assim, são os primeiros a terem acesso a esses compostos nitrogenados, aquele solo vai deixar de produzir algo importante na cadeia alimentar. E é por isso que às vezes entra o papel aí do fertilizante, que ele tem na sua principal composição os nitratos, e aí isso retornando ao solo, as plantas poderão absorvê-lo e essas plantas poderão passar para um consumidor primário permitir que o nitrogênio chegue até um consumidor secundário. Então veja aí também a importância dos fertilizantes. Outra coisa aqui só para a gente reforçar, olhando a imagem aqui dessa roça cultivada aqui, pessoal, todo mundo aqui que conhece sabe que isso aqui são pés de milho plantados em consórcio com os pezinhos aqui de feijão. E por que se costuma fazer isso? Aqui é o que se chama de plantação consorciada. E o segredo da coisa está justamente aqui no feijão. Feijão produz um fruto que se constitui naquela estrutura que a gente chama de vagem. Então o feijão é uma planta leguminosa. Se o feijão é uma planta leguminosa, nas suas raízes tem bactérias fixadoras do nitrogênio. E essas bactérias fixadoras do nitrogênio vão permitir que o nitrogênio chegue tanto ao próprio pé de feijão, para que ele possa produzir seus aminoácidos e proteínas, mas esses compostos nitrogenados, como a gente viu, eles podem se dissiparem aí, pessoal, para a região do solo, outras regiões do solo, na forma de amônia, e aí tem bactérias que vai pegar amônia, vai produzir nitrito, mas outras vão produzir o nitrato, e esse nitrato, por exemplo, vai servir de nutriente para os pezinhos aqui de milho, que não possui bactérias fixadoras. E no final todo mundo aqui sai ganhando. E é por isso que biologicamente se recomenda sempre se cultivar plantas não leguminosas com as leguminosas, aí é a chamada plantação consorciada, ou então um ano a gente plantar o feijão, que é uma planta leguminosa, que guarda bactérias fixadoras de nitrogênio, e no ano seguinte plantar uma não leguminosa. E aí depois, no ano vindouro, planta-se novamente uma leguminosa e depois uma não leguminosa, e aí é o que se chama de rotação de cultura. Então vamos ficar atento que isso tem a ver com essa parte aí do conteúdo da ecologia que o item nos trouxe. Então, por fim, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente dos fertilizantes, quem era esse equivalente ao principal componente dos fertilizantes? Nitrato. Tanto é que na questão dizia que os fertilizantes eles eram compostos principalmente por nitrato de amônio. Então, aquilo que equivale ao nitrato de amônio, ele é produzido em qual etapa do ciclo natural do nitrogênio? Não é, ou é a letra A? Eu sei que não seria a letra B, porque a letra B a gente viu que seria a produção do nitrito. Seria a amonificação? Não, porque na amonificação nós teríamos a transformação inicial do nitrogênio gasoso em amônia. É a desnitrificação? Não, que é quando o nitrito, o nitrato, voltam à atmosfera na forma do N2, do nitrogênio gasoso. Era a fixação biológica? Não, na fixação biológica simplesmente aquelas bactérias vão conseguir fixar o nitrogênio gasoso. Então a resposta correta seria realmente o quê? Nitratação.